Shalom Adonai, boa noite a todos que estão presentes, sempre participando conosco das abordagens teológicas aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Hoje iremos falar sobre os acontecimentos ou trazendo a lume o passado, na perspectiva e proposta da historiografia. Mas antes eu quero te convidar, se inscreva no canal. Se inscreva aí nesse canal, também assine os sininhos das notificações para sempre estar informado quando chegar vídeo novo no canal e também dê o seu like, que é uma contribuição para continuarmos avançando, né? E compartilhe o nosso conteúdo. Quando se fala de historiografia, está se falando de abordagens que são tanto conscientes como inconscientes. E a proposta de uma historiografia é, claro, trazer a lume um acontecimento que tanto pode ser um acontecimento que marcou um tempo, uma época, como ele faz também parte de um desenvolvimento de uma civilização, de um povo, de uma etnia, como também ele faz parte da realidade existencial de alguém ou de um personagem que marcou uma geração. Então a historiografia, ela é marcada por essas informações que são tratadas ou mencionadas como os atos e fatos que marcaram um momento, um tempo, um aion na história. A historiografia, ela também tem a sua metodologia ou a sua forma de ser desenvolvida, de ser compilada ou de ser descrita ou até de ser apresentada. Podemos ver muitas vezes a apresentação oral, em que o historiador está verbalizando um fato do passado, mas a grande maioria das vezes, ou grande start das vezes, no sentido histórico, historiográfico, é descrever, narrar documentalmente o fato, ou seja, estar apontando de uma forma regular, de uma forma minuciosa, de uma forma categórica o que aconteceu e vindo a este documento a se tornar um acervo histórico. Um acervo histórico que muitas vezes, dentro de uma proposta até de uma historiografia mesopotâmica, era tido esse documento ou era composto essa documentária histórica, não é? Em pedras, não é? Em que era denominado as estelas históricas, onde estava ali desenvolvido todo um contexto de um acontecimento, de uma narrativa histórica. Era também muitas vezes essa parte ou esse documento historiográfico registrado em documentos que podiam ser confeccionados em materiais da época, como pergaminhos, papiros, e muitas das vezes também eram arquivados em bibliotecas particulares dos palácios, dos governantes, dos imperadores, dos monarcas, dos faraós, não é? E com tudo isso a história ia sendo composta, ia sendo participada, ia sendo
desenvolvida no seu aspecto de documento e de historiografia. Agora também, dentro dessa proposta, a historiografia possui também os seus, vamos dizer assim, formatos, tá? As suas formas de apresentação historiográfica. Nós temos, já no período do Egito, as crônicas, o que era um documento cronístico, era uma narrativa, não é? Era uma narrativa histórica, por isso que em algumas correntes históricas de abordagens veterotestamentárias, vamos ter dentro do contexto dos livros históricos aqueles que nós denominamos histórico-cronísticos ou cronísticos ou cronistas ou deuterocronistas também, que seria uma aplicação histórica pautada a partir do contexto de causa e efeito da lei. Então, com isso, nós vamos ter depois as crônicas de acontecimentos, vamos dizer assim, de um fato que ocorreu dentro de um reinado, dentro de um contexto de um império, ou até de uma particularidade histórica de um fato, de um povo, de uma civilização. Nós vamos ter também as epopeias, que narram histórias ou historiografias de batalhas, de conquistas, de desenvolvimento e expansão territorial através de investidas militares, por isso epopeias. Vamos ter também as prosas, os diálogos históricos, não é? Os testemunhos históricos, e vamos ter também alguns momentos em que a abordagem historiográfica ela concebe o sentido de profecia, as profecias dinásticas, as profecias que são relacionadas a fatos que estavam sendo previstos com o desenvolver, com o desenrolar dos acontecimentos históricos, e que automaticamente o historiador já estava prevendo que aquele fato iria resultar, e aí automaticamente surgia esta abordagem de profecia. Até vou pegar aqui um livro sobre que eu trabalho com ele dentro da cultura bíblica, e dentro dos gêneros que nós estamos até tratando da historiografia, e principalmente essas profecias, nós temos a profecia dinástica, que já falamos, mas temos também a crônica de Weidner, que foi uma profecia, teve uma natureza profética. Também vamos ter, por exemplo, as epopeias de Duclt e de Ninurta, e vamos ter também algumas profecias que têm um conceito semiótico, hermenêutico, porque está interpretando um acontecimento do tempo, olhando já prolepticamente para frente, e vamos ter também a abordagem epistemológica, um desenvolvimento mais voltado a questões relacionadas a propostas significativas de um momento, aonde este documento histórico desenvolveu uma racionalização e aperfeiçoou um saber, um conhecimento distinto. Aí, por isso, uma epistemologia, ou seja, uma doutrina que abordou um conhecimento distinto e contribuiu para a expansão do intelecto de um povo, do intelecto de um ser ou do intelecto até de uma nação, no aspecto até cultural. Mas também
A historiografia passada ou mesopotâmica, como nós estamos aqui direcionando principalmente e distintamente para a historiografia mesopotâmica, ela era muito atribuída, ou os historiadores que com ela trabalhavam, atribuíam praticamente em grande escala que essas narrativas, ou esses acontecimentos, ou essas abordagens sobre um tempo, sobre um período, ou sobre um fato, tinha um contexto ou tinha um desenvolvimento metafísico relacionado e direcionado diretamente com a divindade. Ou seja, era um fato supranatural, ou oriundo de uma ação divina ou de uma ação de uma divindade dentro de um tempo, de um acontecimento particular para com um povo, para com um período histórico, para com uma circunstância, uma situação. Então era um relato de cunho metafísico e automaticamente era suprassensorial. Agora, quando surgiu o método histórico crítico, já no período do iluminismo, da idade da razão, da idade até das discordâncias, a partir do período dos filósofos como Hegel, não é? Até não só Hegel, como também Descartes, e até podemos colocar aqui outros filósofos, como também o próprio Nietzsche, tá? Heidegger. Eles vão com essa proposta, ou até com essa aferição do método histórico crítico, nesse período denominado na filosofia do ímpeto positivista, aonde filósofos tais quais como os grandes mentores, como Spinoza, como Hume, como Voltaire, tá? Como o próprio Hegel, desse período do iluminismo, do positivismo, né? Dentro do contexto ideológico, ou da ideologia alemã, ou do idealismo alemão, surge então a abordagem e o método histórico crítico em que vai colocar a história ou a narrativa historiográfica sobre um questionamento, onde que cada fato historiográfico tem que ser comprovado, cada abordagem historiográfica tem que ter um fundamento, tem que ter algo que possa trazer a veracidade ao fato. O fato não pode ser apenas narrado sem ser comprovado. Então é questionado a veracidade do fato, é questionado a realidade da abordagem, é colocada a prova, é colocado uma certa descredibilidade, uma certa desconstrução dessa abordagem para causar um efeito avaliativo, um efeito que venha inquirir, que venha buscar uma comprovabilidade. E aí, com isso, começa a surgir vamos assim, o momento do empirismo, não é? O momento da proposta empírica. E aí a transição do momento metafísico, que era a abordar dentro da proposta e a abordagem historiográfica dos historiadores anterior ao período do iluminismo, e o período empírico na história, aonde a partir do método histórico crítico há o confronto, há aquela
certa desconstrução histórica, onde a histórica é colocada em um momento de certo inquirir comprobatório. E com isso também vai surgir um momento de uma reflexão sobre a história, de uma construção de uma história mais fidedigna e racionalizada e até dialogada academicamente, de uma história que venha a ter uma relação passado, presente e futuro, de uma história que ela venha a ter uma coerência literal e literária, dentro de um contexto até exegético, onde possa se explicitar o fato, trazendo ele a lume e relatando a sua vertente e realidade em todo o seu sentido abrangente. Então, com isso, há um certo contributo? Há, mas também há uma certa desconstrução de fatos considerados no aspecto teológico, ou no sentido da teologia, ou relacionado à teologia, fatos relacionados ao contexto escriturístico do cânon sagrado, fatos relacionados ao desenvolvimento e atuação de Deus dentro de determinado tempo e acontecimento, aonde começa a surgir com o método histórico crítico uma desconstrução de fatos inspirados, colocando esses fatos, inserindo neles um certo descrédito e atribuindo como narrativas míticas. E um dos célebres, ou quem sabe um dos expoentes dessa defesa dentro da teologia do Antigo Testamento seria o Gerhard von Rad, não é? Um dos promovedores dessa proposta. E já dentro da teologia do Novo Testamento, aí vem o Rudolf Bultmann. Tá? Então essa situação ela vai trazer uma consequência e vai ser um momento em que os fundamentos basilares da história vão cair em um descrédito por serem confrontados hipoteticamente, experiencialmente e levados a um olhar racional em que a narrativa suprassensorial e principalmente metafísica ou supranatural começa a ser descredibilizada como fato histórico. Então era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal, a Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico. Nos acompanhe sempre.